Muito bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 30 de abril de 2018, nós estamos aí às vésperas de um 1º de maio de muita luta, de resistência. E aqui do meu lado, querido Marcos Rogério, bem-vindo, querido. Oi, Ana, bom dia, ouvintes, espectadores e internautas. E a gente quer convidar cada uma de vocês, agradecer mais uma vez. Tivemos na semana passada, Marcos, batemos os recordes aí de mais de 2.000 compartilhamentos. Vamos ver se hoje a gente vai mais uma vez em direção a isso. Então vamos clicando lá em compartilhar, copiando o link, espalhando pelas redes sociais, mandando para os amigos, convidando. Vamos curtindo, comentando. Hoje tem bom dia de Recife, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro aqui pra gente. E a gente daqui a pouquinho, às 10 da manhã, vai apresentar também um Democracia no Ar especial com Eugênio Aragão. Você vai acompanhar aqui junto com a gente. Olha, um bom dia pra gente lá do Ceará. As pessoas acordando aí nesse dia 30 de abril, São Pedro da Serra, Friburgo, Rio de Janeiro. Um beijo muito, muito grande. Vamos colocando a hashtag pra gente, Lula livre, Lula livre. A gente tem que pedir, tem que desejar e ao mesmo tempo lutar para isso cada vez mais, né, Marcos? É verdade, esse dia 30 tem que servir para a gente de engajamento e de luta, porque na semana passada o acampamento Lula Livre, o acampamento Marisa Letícia, que denuncia a prisão política injusta do presidente Lula, foi atacado covardemente, né, Ana? Um carro passou atirando, voltou atirando, atingiu militantes que estavam no acampamento, num dos processos mais tristes e bárbaros dessa história de violência recente que nós estamos vivendo. Então, homens e mulheres de bem, como diz o meu paizinho, tem que se indignar, se revoltar contra isso, denunciar o que está acontecendo no Brasil. A violência, a violência contra o presidente Lula tem contaminado todo mundo e nós não podemos aceitar isso, temos que repelir. Isso é fascismo. Isso é tentativa de homicídio coletivo, isso é tentativa de chacina, nós não podemos aceitar isso. Além de ter sido lesão corporal gravíssima, o Jefferson, um dos militantes atingidos, ficou em coma induzido durante um tempo, outra militante também muito, muito mal. Então não podemos aceitar isso, vamos compartilhar a nossa democracia no ar, hashtag Lula livre e abaixo o fascismo. E a gente já tem aqui, ó, pessoal de Mato Grosso do Sul, de Pernambuco. Bom dia, Belina, muito bom dia. A gente quer saber a cidade de onde vocês estão vendo a nossa transmissão. A gente está ao vivo pelo PT na Câmara, pela página do PT no Senado e também pela Rádio Democracia. Vamos iniciar essa luta aí pelo 1º de maio, um 1º de maio histórico e, sobretudo, de resistência, né, Marcos? Exatamente. Infelizmente, o trabalhador brasileiro não tem o que comemorar. Quem está nos ouvindo aqui deve ter acompanhado na semana passada o CAGED, que é um órgão técnico do Ministério do Trabalho, divulgou as estatísticas de emprego durante o ano de 2017. E apesar da promessa do governo golpista de que a economia ia retomar o crescimento, de que o Brasil ia voltar a crescer e gerar emprego, o resultado é muito, 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 muito ruim. Na verdade, todos os economistas têm um consenso que é o seguinte: a economia bateu no fundo do poço. Quando a economia bate no fundo do poço, se houver políticas governamentais, ela retoma o crescimento. Lembra em 2009, Ana, quando nós tivemos a crise econômica? A crise foi internacional, atingiu a economia brasileira, nós tivemos uma queda muito forte, mas graças às políticas do presidente Lula, a economia no ano seguinte voltou a todo vapor e nós tivemos 7,5% de crescimento. O governo fala que a economia brasileira saiu da recessão e que ela tem crescido, mas o resultado que nós estamos vendo não é nada disso. É uma economia em estado de letargia, incapaz de gerar empregos protegidos e o que é mais grave, Ana, a reforma trabalhista tão propalada, tão divulgada, dizendo que ela geraria 6 milhões de empregos, o saldo da reforma trabalhista neste ano de 2018 é o reverso disso. De janeiro até março, foram gerados 6 mil empregos apenas com base nos contratos novos da reforma trabalhista. Mas nesse período foram geradas 13 mil demissões com base
na nova forma de se demitir a partir da reforma trabalhista. Esses empregos novos são empregos com menos proteção, e essas demissões que ocorreram foram demissões em que o trabalhador saiu perdendo, que são aquelas demissões negociadas, em que o trabalhador concorda em ser demitido pelo patrão. Como é um acordo, ele não saca a totalidade do seu FGTS, ele não recebe a multa de 40% sobre o FGTS, ele recebe apenas parte dessa multa, recebe apenas 20%. Ele pode sacar o fundo, mas ele também não recebe seguro-desemprego. Então o trabalhador perde o emprego, não recebe seguro-desemprego e recebe uma multa de 20% em cima do fundo de garantia, o que certamente é uma retirada de direitos. Portanto, esse 1º de maio triste, em que o desemprego atinge 13 milhões e 100 mil pessoas e a gente vive uma situação em que a legislação trabalhista está sendo dilapidada e, portanto, sem assegurar os direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo dos séculos. Você que está em Curitiba, está no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também está aí nos mais variados lugares desse Brasil, vai o calendário para você da marcha rumo ao Bom Dia Lula. A concentração das caravanas às 7 horas no terminal Boa Vista, que fica na Avenida Paraná 2561, em Curitiba. Saída às 8 horas rumo à Praça Olga Benário, pertinho da Polícia Federal. Às 9 horas, o Bom Dia Lula, e às 9h30, uma celebração religiosa. O dia amanhã marcado por várias manifestações em todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente dá mais um pouco de calendário para você. E quem for sabendo aí na sua cidade e quiser colocar aqui nos comentários para que nós divulguemos, por favor, fique super à vontade. Mas vamos lembrar, vamos clicar em compartilhar, copiar o link, espalhar o programa, dar muitos bom dias aqui, ó. Lagoa Vermelha, aquela terra maravilhosa da maçã lá do meu Rio Grande. Um beijo grande para o Rio de Janeiro, para Colombo, no Paraná. Heraldo, queria saber a cidade de onde você está vendo o nosso programa. Mas, Marcos, veio um comentário aqui que eu não percebi de quem é, mas a pessoa dizia assim: Ana, é um absurdo, a Globo fomentou todo esse ódio que vem acontecendo. Eu concordo, infelizmente nós temos alguns semeadores de discórdia, alguns semeadores de ódio, alguns semeadores de fascismo nesse Brasil recente. Acho que o Aécio Neves foi uma pessoa responsável, em parte, por esse clima de beligerância, quando ele não reconhece o resultado das eleições, exige a recontagem dos votos e depois promove uma aliança criminosa com Eduardo Cunha e sabotam o governo da presidenta eleita. Acho que essa ali é um ninho de ódio e de discórdia. Um outro ninho é o Bolsonaro, que com sua verborragia excludente, violadora de direitos humanos, sobretudo o direito das mulheres, direito das maiorias, né, nem das minorias, ele espalha um clima de ódio pelo Brasil. Os meios de comunicação, em especial a Rede Globo, é responsabilíssima pelo que está acontecendo. Primeiro, porque ela editorializa as suas informações. Toda notícia veiculada pela Rede Globo tem uma opinião política de fundo, e essa opinião política impede que a verdade seja transmitida de forma isenta. O resultado disso, ela estimula e promove a mentira, e junto com a mentira, um sentimento de repulsa à corrupção de forma seletiva, apenas contra lideranças do PT e não contra todo mundo, e mais do que isso, estimula o surgimento de um clima muito ruim, muito triste, um clima de fascismo mesmo que está posto na sociedade brasileira. Nós não estamos vivendo o fascismo, os teóricos chamam de neofascismo, mas nós estamos vivendo num clima muito parecido com o que ocorreu na Itália, na época do Mussolini, um pouquinho antes dele assumir o poder, e na Alemanha, no período de 29 a 33 ali, que é quando o Hitler pede a eleição em 29, mas a sua agenda de fel, de ódio, ela vai crescendo na sociedade alemã até que em 33 ele ganha a eleição e começa a iniciar aquele infeliz período da história da humanidade. Então, agora, numa segunda-feira tão linda como essa,
Nós temos que deixar para lá o ódio, deixar para lá a tristeza, nos focar na esperança e valores da dignidade humana, nos valores bons, bonitos, porque amanhã é um dia de muita luta. O bom dia, presidente Lula, amanhã é um bom dia especial porque é o bom dia do trabalho, do dia do trabalhador e da trabalhadora. Então nós temos que ocupar as ruas amanhã, exigindo respeito aos direitos e exigindo Lula livre. E a gente vai ver que as pessoas já começam de uma maneira muito sábia calar a Rede Globo. Vamos mostrar, Gabriel? Qual é a perspectiva agora? Diante de um ex-presidente preso, a gente tem a perspectiva de ou disso desencadear outras prisões e destravar outros processos de lava-jato, ou a gente assistir um movimento de autopreservação ainda maior e a busca de soluções. Qual que é a perspectiva, você acha? Assim, eu torço para eu estar errado, mas eu não vejo essa perspectiva de que isso foi o início da fase gloriosa da Lava Jato, não. Do impeachment até agora, a Lava Jato não teve vitórias políticas. E a vitória de agora foi contra a mesma turma de quem ela ganhava antes do impeachment. O que para mim teria garantido que a lei é para todos é se o Temer tivesse caído no episódio do Joesley, um negócio que teria um efeito, um preço político para a direita brasileira imenso. Se o Eduardo Cunha tivesse caído durante o processo de impeachment, quando já tinha evidências amplas contra ele, isso teria um peso gigante para a direita brasileira. E aí a gente poderia comparar com a esquerda, que perdeu um mandato presidencial com a Dilma e um candidato favorito esse ano. A direita é muito mais capaz de resistir. Assim, o Aécio conseguiu que livrassem ele lá, mas o pessoal do PT não conseguiu. O Temer tem o Gilmar. Quando é o julgamento do Lula, o chefe das Forças Armadas vem a público ameaçado a um golpe de Estado. E ele não tinha feito nada disso quando a gente julgou 2 denúncias contra o Temer no Congresso. Ainda bem que eu não tinha feito, mas enfim. Então, eu só vou me convencer da história da Lei para Todos, que aliás é o nome do filme lá da Lava Jato, quando eu ver o outro campo, quando eu ver o pessoal da centro-direita pagando custos políticos semelhantes ao que a esquerda pagou. Porque, por exemplo, se prenderem o Temer ano que vem, quem é Michel Temer ano que vem? A gente não vai nem lembrar do nome dele. Entendeu? Assim, se pegarem o Aécio ano que vem, que importância tem o Aécio Neves nessa altura do campeonato? Veja bem, entre o impeachment e a semana passada, não aconteceu nenhuma manifestação digna de nota. Aquela indignação pública que a gente viu antes ficou adormecida até o dia que julgaram o cara que era o cara em 2015. Então, até eu ver uma manifestação concreta dessa indignação direcionada à turma que vem governando desde 2016, eu devo dizer que eu permaneço cético. Assim, até que me provem o contrário, e eu torço para que me provem o contrário. Pois é, Marcos, ele fez uma fala aí belíssima, trazendo muitos pontos nesta manhã de segunda-feira e que nos deixa exatamente perplexo diante da situação que o Brasil vive hoje. Eu acho que a fala do Celso Barros, o sociólogo que nós acabamos de ver, expressa o incômodo de muitos intelectuais brasileiros, homens e mulheres que dedicaram a sua vida a pensar o Brasil. A Lava Jato trata com 2 pesos e 2 medidas as acusações contra pessoas da esquerda e pessoas de direita. Isso leva-nos a acreditar que a Lava Jato representa um partido mesmo, que tem opiniões políticas sobre as coisas e sobre os processos. Mas o mais grave na Lava Jato nem é só isso. A Lava Jato ela se imbuiu de uma missão religiosa salvacionista que pretende destruir a política. Ela ataca as instituições políticas o tempo todo, ataca a Câmara dos Deputados, ataca o Congresso, ataca a instituição Presidência da República, independente de quem esteja ocupando, e ataca inclusive o Supremo quando ela percebe que o Supremo está assumindo uma postura mais garantista. E nós não nos iludamos, pessoal, não existe mágica. Ou a gente é capaz de enfrentar a corrupção e os outros crimes dentro dos marcos institucionais da Constituição e da democracia, utilizando as ferramentas de acusação, mas também assegurando a defesa, o contraditório, a presunção da inocência e todos os princípios conquistados ao longo dos anos, ou nós vamos nos transformar numa republiqueta, que é o que nós estamos, a imagem que o Brasil está passando fora. Nós temos o maior líder da esquerda mundial hoje preso numa prisão política, porque não existe provas.
e a defesa dele provou que ele é inocente. E o fato de termos o maior líder das esquerdas mundiais preso numa prisão política deslegitima o Brasil no cenário mundial. Agora, foi muito bonito ver a coragem do Celso Barros e a perplexidade, pelo menos aparentemente, da jornalista que estava dirigindo o processo. A Globo deve ter pirado mesmo, como diz o card ali do programa. Olha só, a Ana Cristina te pergunta o seguinte: eu sinto no Brasil um ambiente negativo, de ódio, e é escalofriante, ela diz. Muita oração para promover uma mudança positiva, mas tu achas que devemos estudar uns discursos e empoderamentos contra esse ódio, Marcos? Acho fundamental esse escalofriamento, né, que você descreve aí, uma escalada de gelo, de frio, de pavor, de temor de todos nós. Acho que é fundamental que a gente faça análise do discurso. Porque a análise do discurso muitas vezes revelam o que está por trás. Por exemplo, qual era o grande discurso que a direita utilizou para derrubar a presidenta Dilma, uma presidenta eleita, uma mulher honesta, eleita com 54 milhões de votos? Ela utilizou o discurso de que o Brasil estava de pernas para o ar, estava numa situação de completo abandono, descalabro nas contas públicas e que ela tinha praticado crimes fiscais. Nem a direita se lembra de quais crimes fiscais a presidenta Dilma foi acusada, porque era evidente que ela não tinha praticado nenhum tipo de crime. Nenhum tipo de crime. E ela utilizou o discurso da bagunça nas contas públicas para implantar uma agenda muito retrógrada de controle de gastos e de redução do tamanho do Estado. O resultado, 2 anos depois, é mais desemprego, falência do sistema de saúde e de educação, aumento da violência, aumento da criminalidade, aumento dessa sensação de ódio. Então, o discurso da direita era um discurso tão raso, tão fraco, tão sem fundamento, que em menos de 2 anos foi comprovado que ele não parava em pé. No caso do discurso de ódio do fascismo, nós temos que fazer uma análise muito criteriosa e nos armar com mensagens de esperança e com mensagens de luta mesmo. Luta não no sentido de guerra, luta no sentido de reivindicar um ambiente democrático, que é aquele ambiente que a gente trabalha dia e noite para ver implementado no Brasil. Então eu concordo com você. Tem um recadinho pra gente lá de Feira de Santana, na Bahia. Ela diz assim: ó, bom dia, Ana, bom dia, Marcos. O programa está cada dia melhor. Beijo grande pra você. Soltei aqui, achei, tá aqui. Muito esclarecedor. O Moro tem que ser preso como traidor na nação. Eu falo de Feira de Santana. Um beijo muito grande, Denise. Vamos aproveitar, queria ver quem é que já compartilhou. Escreve aí nos comentários pra gente, compartilhado, pra gente vencer esses 2.000 compartilhamentos da semana passada. Marcos, como já viemos dizendo, nós estamos aí na véspera do dia 1º de maio. Muitos aqui te dizendo, amanhã a gente vai comemorar, entre aspas, que rasgaram a CLT. Um dos pontos que as pessoas às vezes não se atentam para ele é exatamente o fato de que o horário de troca de roupa, e estavam te perguntando aqui, de colocar uniforme ou não, ele agora passa a ser computado, não é isso? Como? Na verdade, não é mais, melhor dizer. Exatamente. Isso. Na verdade, não é mais. Na verdade, a reforma trabalhista, ela destruiu os fundamentos da CLT e de toda a lógica de proteção que o direito do trabalho traz, mas ela foi no detalhe também, praticando maldades minúsculas. Vou dar alguns exemplos de direitos que foram perdidos. Os trabalhadores cuja fábrica era distante, a fábrica colocava um ônibus à disposição dos trabalhadores para levar e trazer. Este tempo dentro do ônibus era computado como jornada de trabalho, agora não é mais. Então, se a fábrica for ali na esquina ou se for a 100 quilômetros, é o trabalhador que tem que se virar para se deslocar. Mesmo quando a empresa coloca ônibus, esse tempo dentro do ônibus pode durar meia hora, ou se for um trânsito igual ao de São Paulo, pode durar 2 horas, não será computado como jornada. E tem também a troca de roupa. Imagina vocês, se
a empresa cede o macacão, cede a roupa, o funcionário tem 5 minutos para colocar a roupa, não mais que isso. Mas isso tem que ser feito fora da jornada. E se a empresa não cede, se ela não exige uma roupa específica, ele tem que vir da rua com a sua roupa. Se chegar atrasado, vai ser computado como atraso e vai ser retirado do salário. Então, na verdade, é a maldade macro e a maldade micro se articulando dentro de um projeto de lei que é tido seguramente como uma das legislações mais atrasadas de toda a história do direito do trabalho brasileiro. Hora extra. Muitas pessoas não sentiram ainda o impacto, mas muitas categorias já. No regime anterior à reforma trabalhista, quando existiam picos de trabalho, a empresa convocava os trabalhadores para fazer hora extra, essa hora extra era paga ao final do mês. Agora, com a reforma trabalhista, existem tantos mecanismos de bancos de horas tão flexíveis que o trabalhador não vai ver mais a cor do dinheiro. Então, por exemplo, antes, para ter banco de hora, a empresa precisava negociar com o sindicato, Ana. Gente. Agora, basta que a empresa entregue um papel para o funcionário assine esse papel e o banco de horas estará estabelecido. E aí a empresa pode usar seu trabalho na segunda, na terça e na quarta, que são os dias de pico, e aí na quinta e na sexta libera você mais cedo para compensar as horas que você trabalhou. Essa forma de flexibilizar o banco de hora significa, na prática, menos dinheiro no seu bolso e no bolso do trabalhador e da trabalhadora brasileira. O que, obviamente, vai causar um impacto geral de achatamento dos salários. Então isso é muito triste e é muito grave. Muita gente te falando aqui que o preço do gás subiu novamente. Vou aproveitar e mandar um beijo grande para Florianópolis. O Marcos Antônio está aqui junto com a gente. Um beijo. Quem está colocando aí compartilhado, obrigada. E vamos espalhando mais. Não esquece de copiar o link. Vamos fazer o seguinte, coloca lá no grupo da família, coloca no grupo dos colegas de trabalho. Olha, aqui tem uma opção para você entender um pouco mais como é que funciona todo esse processo. Um beijo grande para o Maranhão, Porto Alegre presente lá no meu Rio Grande. Já vou ler, Renato Lisboa, o seu comentário aqui pra gente. Um beijo muito, mas muito grande. Então, muitas pessoas falando, Marcos, aqui, que acabou a política do salário mínimo e também pedindo que tu faças um comentário a respeito da medida provisória que caiu o prazo dela e que o ministro aí, Padilha, disse que será tudo arrumado, eu estou lendo aqui o comentário, arrumado por um decreto. Na verdade, é mentirosa essa frase do ministro Padilha, porque uma regra básica no direito é o seguinte: o decreto ele não pode legislar assuntos que são reservados à lei. Então, uma série de temas da reforma trabalhista foram firmados, fixados por lei. O que o decreto pode fazer é regulamentar a lei. Então, na minha opinião e na opinião de vários colegas que atuam no direito do trabalho, o decreto ele vai vir, Ana, para regulamentar aspectos do contrato de trabalho intermitente, que é uma aberração jurídica, mas ele vai regulamentar alguns aspectos que não estão fixados na lei, mas o que está na lei ele não vai mudar. A tragédia que o contrato intermitente não vai ser alterado pelo decreto. Ele pode regulamentar alguns aspectos da área de gorjetas e mais alguns outros temas mais laterais. Mas todas as questões trazidas pela MP voltarão a funcionar como antes da MP ser editada. Então vamos dar um exemplo, que eu acho que assim, você como mulher e muitas espectadoras, espectadores mulheres e nós como homens que compartilhamos da luta feminista no Brasil, nós ficamos muito tristes com isso. A reforma trabalhista autoriza as mulheres a trabalhar em local insalubre. Mas não apenas autoriza, ela estimula, Ana, porque ela garante o adicional de insalubridade para a mulher trabalhar em local insalubre. Então imagina uma mulher grávida, estou falando de mulheres grávidas. Imagina uma mulher grávida de 5, 6, 7 meses que trabalha em câmaras frigoríficas. Imagina a exposição que a mãe e a criança terão, que trabalha em indústria química, que trabalha em uma série de profissões em que a insalubridade está presente. E foi a presidenta Dilma, a nossa primeira mulher, que proibiu o trabalho das mulheres grávidas em locais insalubres. Aí vem o governo golpista e muda isso.
Outra coisa, se o engenheiro que ganha 20 mil reais sofreu um acidente de trabalho, ele vai receber uma indenização compatível com o seu salário, ou seja, poderá ser 50 vezes 20. 50 vezes 20 dá 1 milhão de reais. Se o trabalhador, o servente de pedreiro, sofrer o mesmo acidente de trabalho que o engenheiro e a indenização dele também for 50 vezes o salário mínimo, ele terá uma indenização de 50 mil reais. Então vejam a injustiça que é a reforma trabalhista para os trabalhadores. Aqueles que ganham mais terão uma indenização maior. Aqueles que ganham menos terão uma indenização menor. Como se a vida humana, como se a integridade física das pessoas pudessem ser medidas assim, de acordo com a renda de cada um. Então a vida dos pobres na reforma trabalhista vale menos do que a vida de quem ganha um salário melhor. A integridade física dos pobres vale menos que a integridade física de quem ganha melhor. Então essa indignidade na fixação do dano moral também é um aspecto inaceitável e que a reforma trabalhista chancela. Com a queda da MP, é curioso porque a MP conseguia piorar a reforma trabalhista em vários aspectos, ainda que em outros ela corrigisse alguns problemas. Mas o fato é que o governo é tão descomprometido com essa pauta, ele está fazendo tão pouco caso dessa pauta, que sequer aprovar a medida provisória que ele mesmo enviou, o governo quis. O que mostra realmente um desprezo pelos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Então, o 1º de maio é um dia de muita indignação, de muita luta, para que a gente possa retirar o presidente Lula da cadeia, para que a gente possa eleger um governo comprometido com a causa dos trabalhadores e esse governo analise com muito critério todas as leis editadas nesse período e revogue, a palavra é essa, revogue, retire do ordenamento jurídico aquelas leis que promovem injustiças, como a reforma trabalhista. E lembrando, cada um de vocês, como disse o Marcos, é um 1º de maio de luta, de resistência, então vamos nos engajar nas manifestações nas nossas cidades, quem estiver na região sul ou fora dela e conseguir ir a Curitiba, será o ato unificado, uma das primeiras vezes, né, Marcos, na história, que todas as centrais sindicais estarão juntas, lutando pela democracia, por Lula livre. Isso é muito importante. Quem estiver em Curitiba, vá às 7 horas da manhã, será o encontro das caravanas na Avenida Ipiranga, às 8h30 da manhã na Praça Olga Benário, para todos irem em direção ao Bom Dia Presidente Lula, próximo ali à Polícia Federal. E às 9h30 haverá uma celebração ecumênica. Lembremos, é a primeira vez, como o Marcos bem me disse aqui, a primeira vez na história que todas as centrais sindicais estarão juntas. Quem fica, às vezes, pedindo e alardeando que a esquerda toda tem que estar unida, olha, um momento muito bonito que nós todos vivemos, um momento bonito dessa luta, porém, embora triste diante de tudo aquilo que vem nos acontecendo. É isso, Ana. O 1º de maio vai ter 3 grandes ideias forças, 3 grandes palavras de ordem. Lula livre, que é o fundamental. Por que é importante, gente? Por que libertar o Lula é importante para a reforma trabalhista? Porque o golpe foi dado na Dilma e agora com a prisão do Lula, essas ações foram impetradas pela direita exatamente porque tanto a Dilma jamais aceitaria essa reforma trabalhista e o Lula jamais permitiria que essa injustiça trabalhista continuava. Então é preciso tirar do poder a presidenta eleita e impedir que o líder absoluto das pesquisas assumam a presidência, porque senão a reforma trabalhista não existiria ou não existirá a partir de 19. Mas a reforma trabalhista, portanto, é o segundo tema do 1º de maio. Então, Lula livre, como expressão maior da luta contra o golpe, contra essa agenda de direita conservadora. O segundo tema, revogação da reforma trabalhista, contra essa reforma injusta. E o terceiro tema, investimentos para a geração de empregos para a mulher e para o homem. Você sabia, Ana, você que está em casa, que tem menos de 25, tem 24, 23 anos,
ou você que tem um filho ou uma filha nessa idade, o desemprego entre os jovens supera a 25%. Ou seja, de cada 10 jovens que procuram trabalho, 2,5, 3 deles não conseguem encontrar emprego. O desemprego é alto no Brasil, é 13,1%, mas entre os jovens ele chega ao dobro e passa do dobro em muitas regiões. Então, para que a gente possa reverter esse quadro, é preciso eleger um governo ou exigir do governo que faça investimentos públicos. Porque toda vez que eles dizem é preciso cortar receitas, cortar gastos públicos, na sua cabeça coloque cortar receitas é cortar empregos, cortar receitas é cortar educação, cortar gastos públicos é cortar saúde. E eles invertem o discurso para passar para a opinião pública como se o corte de gastos fosse bom para o Brasil, quando na verdade o corte de gastos é bom para os banqueiros, porque você corta emprego, corta educação, corta saúde, corta segurança para sobrar dinheiro para remunerar os juros que são os juros que servem para os títulos públicos, que por sua vez são títulos apropriados pelos banqueiros e por algumas poucas famílias. Olha, o Wilton Oliveira diz assim, ó, precisamos rever, olha que bonito, Marcos, precisamos rever os ensinamentos que ofertamos na formação dos nossos filhos, incluindo a solidariedade humana nas grades básicas escolares. Belíssimo comentário para essa manhã de segunda-feira, né? A Revolução Francesa, ela veio com 3 grandes lemas: a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ou solidariedade, né? E nós não conseguimos a liberdade plena, porque muitas pessoas são cativas da sua condição econômica, outras, como o presidente Lula, são encarceradas injustamente. Nós estamos longe da igualdade e nós estamos longe da fraternidade ou da solidariedade. Concordo com você, a solidariedade é um valor que nós não podemos desprezar. Se você não treme de indignação, como diria o Che Guevara, quando vê uma situação de injustiça, você deixa de ser humano, deixa a sua humanidade de lado. Então a solidariedade é um valor intrínseco à humanidade que o neoliberalismo faz tudo para fazê-la desaparecer. Mas é preciso que na luta anti-neoliberalismo ou anti esse fascismo que está posto, a solidariedade volte a nos mobilizar. E a gente quer pedir para cada uma de vocês agora que coloquem a hashtag que o querido Marcos nos disse essa manhã, abaixo o fascismo. Vamos colocar junto solidariedade. Arlene Alves, um beijo grande. Ela diz, Ana, amo esse horário, pois fico bem informada aqui direto de Itabuna, na Bahia. Um beijo muito grande. Olha, vários compartilheis. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Afonso nos diz assim, ó, estou muito triste com o Brasil. O Brasil indo pro buraco. Qual é a solução pra gente, Marcos? A solução para usar Gramsci, a gente remover o bloco histórico conservador que tomou conta do Brasil de assalto, porque não foi pelas urnas, com o golpe contra a presidenta. Nós temos que remover esse bloco histórico conservador, hoje liderado pelos Temers da vida, pelos Bolsonaros da vida, pelos Álvaro Dias da vida, que é lá do Paraná, pelos Alckmins da vida, e colocar no lugar um bloco histórico progressista, formado por pessoas comprometidas com a igualdade, com a solidariedade e com a liberdade, para que a gente possa mudar esse estado de coisas. Mas haverá muito trabalho pela frente, porque nesse período curto em que os golpistas assumiram o governo federal, eles conseguiram destruir várias instituições importantes, como a CLT, como a Petrobras. A Petrobras está sendo vendida a preço de banana e eles estão vendendo os pedaços da Petrobras. Agora, por exemplo, estão vendendo as distribuidoras. Vender a distribuidora significa condenar a Petrobras a ser sempre uma exportadora de óleo bruto e não de óleo refinado ou de produtos derivados do petróleo. Então realmente é um crime contra o Brasil, é um crime contra as brasileiras e brasileiros. Mas há esperança, né? Eles não estarão aí para sempre. O querido Mário
dizia, eles passarão, eu passarinho, né? Eles vêm, fazem o seu estrago e a gente consegue espantá-los daqui e depois a gente reconstrói o que precisa ser reconstruído. Mandar um beijo grande para o Japão. Olha só, ele diz assim, ó, aqui no Japão é bem assim, só as empresas lucram. Um beijo grande para o Maranhão. Olha, a Bahia junto com a gente o tempo todo. Olha só, a Concimatos diz assim, ó, eu vi o ódio que um policial agrediu um jovem no acampamento Lula Livre nas barbas do senador Lindbergh, um absurdo. O policial invadiu o acampamento e agrediu o rapaz. Aliás, ela nos disse, desculpa que pelo seu nome não consegui me identificar. Um gesto grandioso do senador Lindbergh ficando lá no acampamento e como ele disse, né? Eu fiquei lá porque estava em estado de perigo e precisava ter um parlamentar lá para proteger até as pessoas. Isso é muito importante. Muito emocionante. O senador Lindbergh é um pai de família como tantos outros aqui. Tem 3 filhos lindos, tem 2 filhas pequenas. A sua esposa, a sua família deixam de ter a presença dele no final de semana, quando ele está fora, mas mesmo assim todos entendem que o momento é de muita alerta, de muito perigo lá. Por isso que ele se doou tanto num gesto tão bonito. Mas assim como ele fez esse gesto tão bonito, as centenas de militantes que estão lá fazem a mesma coisa, né? Tiram tempo da sua família, do seu lazer, da sua convivência com amigos, para estar lá protestando por um Brasil melhor, protestando por um país mais justo, mais solidário, mais fraterno, como os militantes do acampamento Marisa Letícia. E não sei o que você acha, até te perguntar, Ana, não é muito maquiavélico talvez não seja a palavra, mas não é muito, vou usar, triste mesmo, que pessoas que pensam diferente passem com um carro atirando contra tudo e contra todos, sem pensar em quem está ali, se é uma mãe de família, se é um pai de família, se é um jovem. O que você acha disso? Você não acha que assim, chegamos ao ápice? A gente se pergunta, e eu me pergunto muito assim, o que faz um ser humano atentar contra a vida do outro ser humano e sem nem pensar em nada, né? O que está acontecendo, se é uma criança, como tu falaste, se é uma mãe de família, se é um jovem que saiu, que nem é lá do Paraná, por exemplo, mas mesmo que fosse, que deixou a sua família lá num cantinho desse Brasil e foi para lá, que daqui a pouco está lá sozinho, não tem ninguém por perto, e a pessoa passa porque pensa diferente, e aí já coloca uma série de adjetivos muito tristes. Realmente, talvez a palavra não seja essa, mas é que me ocorre. Eu acredito que um ser humano como esse precisa colocar a mão na consciência e ter um pouco de vergonha daquilo que está construindo dentro de si. E aí, se é um pai de família, se é alguém que convive com uma outra pessoa, como é que você vai olhar para o lado e dizer eu te amo quando você está beijando com uma mão e está atacando um ser humano que partimos do pressuposto que é seu irmão com a outra mão? É uma coisa completamente contraditória. Ou então, quando vai fazer uma prece, uma oração e falar para Deus, eu quero tudo de bom para minha vida, mas você está desejando mal para o outro. Como é que fica isso, né? Eu amo Deus, mas eu quero que o outro, como diz o meu querido Nordeste, que se lasque. É completamente incompreensível. Eu concordo. Mas voltando ainda à CLT, teremos muitos capítulos pela frente em relação ao debate da reforma trabalhista. E sempre que possível aqui no nosso bate-papo a gente vai comentando alguns aspectos. Mas o que você que está em casa, militante da esquerda ou não militante, ou pessoa um pouco mais esclarecida, pode e deve fazer, é dizer para quem você conhece ou para você mesmo, existem muitas mentiras que estão sendo ditas para os trabalhadores a partir da CLT. Por exemplo, os patrões estão dizendo que a lei mudou e agora a demissão do trabalhador não terá mais o direito aos 40%. Na verdade, de acordo com a lei, o trabalhador precisa concordar com essa demissão negociada. A demissão negociada, o próprio nome diz, é negociada. E nós estamos vendo a fraude acontecer. O trabalhador está sendo enganado, ele não concorda. Ora, se ele não concorda, ele tem que se recusar. Ele vai ser demitido mesmo, não vai? Então que seja demitido sem negociação, porque aí ele recebe 40% sobre a multa, de multa sobre o fundo de garantia e tem direito ao seguro-desemprego.
Outro dia mesmo veio me procurar um jovem que tinha sido demitido. O patrão queria demiti-lo, ele também já não aguentava mais, porque estava sendo... o clima estava muito ruim, né? E aí ele concordou com a demissão de ficar com 20%. Quando ele pediu os papéis pro seguro-desemprego, não tem papéis, porque a demissão negociada representa isso. Outra coisa, o contrato de trabalho intermitente. Claro que quem está desempregado vai atrás do emprego, a gente sabe como funciona. Ninguém aqui é ingênuo. Se alguém está desempregado, precisa colocar comida em casa, ou precisa do dinheiro para sua sobrevivência, ou para algum outro aspecto, vai atrás do emprego. Mas o contrato de trabalho intermitente é a forma mais desprotegida que tem de contrato de trabalho. Então, o trabalhador ele vai ser contratado por hora. E a hora tem que ser maior do que a hora do salário mínimo. Custa R$ 4,86 a hora do salário mínimo. Então, uma empresa ou uma pessoa pode contratar um trabalhador por R$ 4,86. R$ 4,86, que não dá nem para comprar uma cerveja. Ele pode contratar esse trabalhador para trabalhar 2 horas por semana. E nesta semana ele vai receber 2 horas. 2 horas por semana dá pouco mais de R$ 9,80 por semana, que por sua vez dá pouco mais de R$ 50 por mês. Então, pelo trabalho intermitente, um trabalhador pode ser contratado para trabalhar 2 horas por semana, no horário que o patrão precisa, e vai ganhar pouco mais de R$ 50 por mês. Depois de 1 ano de trabalho, como ele já recebe todas as verbas no ato de receber o salário, depois de 1 ano de trabalho, o patrão tem que dar férias para ele. Mas como ele já pagou 13º, férias ao longo do ano, o trabalhador ganha 1 mês de desemprego obrigatório. Obrigatório. Então, depois de 1 ano, o contrato intermitente produz um mês de desemprego obrigatório. Então, são formas cretinas mesmo de relações de trabalho que a gente precisa rever. Olha só, Marcos, o Carlos Antônio diz assim: eu estou em Olinda, Pernambuco, fico encantado com o conteúdo das informações, pena que muita gente não está ouvindo, parabéns pelo programa. Carlos, então você faz o seguinte, ajuda a gente aí, clique em compartilhar, copie esse link e vamos espalhar por esse Pernambuco tão lindo. Mas agora a gente quer saber um pouquinho do programa de governo do nosso presidente Lula. Você está participando, teve um ato bem bacana lá em Curitiba, e também você colocar o e-mail de novo. E vamos falar um pouquinho desse plano de governo. Que coisa boa, né, Marcos? Muito bem lembrado, Ana. Inclusive, depois eu vou pedir para você, Ana, e para o Gabriel, subirem na nossa timeline aí o card, convidando todas as pessoas para o primeiro debate do programa de governo, que vai acontecer quinta-feira, às 16 horas, direto de Curitiba. E o tema é medidas emergenciais para a superação da crise e para a geração de empregos. Em outras palavras, o que o Brasil precisa fazer no curto prazo para retomar o desenvolvimento, retomar o crescimento para a geração de empregos. E esse debate vai ter o Fernando Haddad, foi ministro da Educação, foi prefeito de São Paulo, vai ter o Márcio Postman, que é economista da Unicamp, professor conceituado no mundo todo como um dos especialistas no tema, Renato Simões, que foi deputado federal, é um filósofo. Nós vamos ter a CUT presente, nós vamos ter diversas entidades, economistas, pensadores, intelectuais dos mais diversos matizes debatendo o tema com a gente. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, está com presença confirmada. Então vai ser um grande debate sobre medidas emergenciais que o presidente Lula implementará a partir da sua posse para a retomada do emprego. Vai ser quinta-feira agora, às 16 horas, com transmissão ao vivo pelo PT Nacional e pela Fundação Perseu Abramo. Depois todo mundo pode compartilhar o link e transmitir também. Nós estamos aí a pleno vapor. O programa de governo ele tem que ser registrado junto com o candidato, né? Nós vamos registrar a candidatura do presidente Lula, chova ou faça sol, no dia 15 de agosto. Então o nosso plano é plano L, vamos lembrar isso, tá, gente? É L de Lula, nosso plano. Plano L. Até lá, a nossa chapa já vai estar montada, né, com o presidente Lula de presidente, o nosso candidato a vice,
ou a nossa candidata a vice, e o plano de governo também devidamente registrado. E até lá, nós estamos coletando as melhores ideias no Brasil todo. Os setoriais do PT estão produzindo documentos, a Fundação Perseu Abramo está produzindo documento, vários intelectuais estão sendo chamados a colaborar com esse processo. Nós temos aí uma longa jornada de trabalho pela frente. E se você quiser participar, pode colaborar com a gente, mandando a sua sugestão para programa-de-governo.lula2018@pt.org.br ou se articulando com os setoriais e com os espaços em que está sendo debatido o tema. Nós queremos produzir o melhor programa de governo para o melhor candidato, que é o presidente Lula. Então é programa-de-governo.lula2018@pt.org.br. Vou repetir, vou pedir para vocês me ajudarem colocando aí nos comentários. É programa-de-governo.lula2018@pt.org.br. Ivo, que comentário carinhoso, olha só. Bom dia, Marcos, bom dia, Ana, parabéns pelo esclarecimento, pela nossa democracia. Eu acho que só vai voltar quando o nosso mito querido Lula tomar posse na presidência e condenar o Moro, e é culpado de toda essa falência do Brasil. Abraço, um beijo. Ivo, queria saber a cidade de onde você está vendo a nossa transmissão. Vou pedir ao Gabriel para colocar uma vinheta curtinha, bem bonita pra gente, e logo depois colocar aquele poema belíssimo que vem lá do meu Rio Grande com Edgar Preto, Gabriel. Nossa, maravilhoso. Pelo povo brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, pelos heróis do Nordeste, pelo trabalhador guerreiro, pelo suor do roceiro, pelo pão de cada dia, pela carta de alforria festejado na senzala, por um Brasil que não se cala, meu não para a hipocrisia, pelos que foram findados nos porões da ditadura, aos que sofreram a tortura, aos que foram exilados, por cada corpo chorado, por toda mãe que sofria, todo pai que não dormia chorando a perda de um filho, por um país com mais brilho, meu não para a demagogia. Eldorado dos Carajás, pelos milhões de alendes, por Betinho, Chico Mendes e Marighella assassinado, por um povo maltratado padecendo de agonia, que se enche de alegria vendo a água no sertão, por nossa transposição, meu não para a tirania. Pelos que venceram a fome, pela expansão do Reúne, pelas bolsas do ProUni, pelo FIES que se some, fazendo o pobre ter nome que só rico possuía, medicina, engenharia, odonto, física e direito, por um Brasil com respeito, meu não a esta burguesia, por Deus e por Oxalá, por Cristo, por Maomé, por Umbanda e Candomblé, por Buda e pelo Torá, por Lutero e Orixá, por Kardec e por Maria, pela fé que profecia, por ateus e outros mais, por sermos todos iguais, meu não para a xenofobia. Pelos pelos desses ratos, eu sinto imensa vergonha. Pelos sonhos de quem sonha, para sempre seremos gratos. Pelos Brasis sem retratos, de gente que pensa e cria, no teatro, na poesia, na música, esporte e na dança, por um Brasil de esperança, meu não para a oligarquia. Pelos povos das favelas, pelo nosso agricultor, a honra do professor, mais comida nas panelas, negro, índio, raças belas, direito da minoria, o sonho da moradia por nossas grandes conquistas, por um Brasil sem golpistas, meu sim para a democracia. E o Marcos estava aqui dizendo, né, quando é que nós vamos voltar. Aliás, ele disse que quero ver o presidente Lula assumindo esse Brasil para que nós voltemos a ver as mulheres grávidas ao som de Chico Buarque naquele programa de governo. E quando o Edgar diz, né, um Brasil de esperança, as crianças ali sorrindo, alegres, e a gente começa a se perguntar e ao mesmo tempo desejar profundamente que isso volte, principalmente aí diante desse 1º de maio de 2018. É verdade.
Que o 1º de maio nos encha de esperança e de energia para seguir a nossa caminhada em direção à vitória, né? Você está ouvindo aí uma música que chegou do Sergipe, Lula Livre. O nosso programa vai terminando. Marcos, querido, muito obrigado. O Gabriel está tentando subir o card ali. Vai conseguir, Gabriel? Então, enquanto isso, a gente vai se despedindo aqui para ele subir o card e o Marcos explicar mais uma vez o que está lá na informação do card para vocês olharem junto com a gente. O card é bem simples. Ele te convida para acompanhar o primeiro debate do programa de governo do pré-candidato Lula 2018. Então lá é o plano Lula de governo. Pode colocar, Gabriel, isso. Olha aí, o plano Lula de governo é a primeira mesa de diálogos nacionais e o tema é medidas emergenciais para a superação da crise e geração de empregos. Vai ser na próxima quinta, às 16 horas, direto do acampamento Lula Livre. O candidato está em Curitiba, o programa de governo vai ser debatido em Curitiba e vai ser transmitido ao vivo. E a gente vai transmitir ao vivo aqui pelo PT na Câmara. Marcos, querido, boa luta, muita luz, Ana. Muita força. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Eu volto daqui a pouquinho, às 10 horas, com o ex-ministro Eugênio Aragão. E fica com a gente nesses dias aí de muita luta e resistência. Tem uma programação muito especial preparada por toda a equipe aqui para você. Fica com a gente. Vamos à luta, lembrando que amanhã o ato lindíssimo, unificado de todas as centrais sindicais em Curitiba. Beijo grande no coração e até daqui a pouquinho, 10 horas eu tô de volta. É por isso que dizemos quero Lula livre, é por isso que